Em um mundo onde o poder parece comprar tudo, um homem descobrirá que a maior riqueza não está no ouro, mas na empatia. E quando o destino o joga aos pés de alguém que ele nunca imaginaria amar, a transformação será inevitável. No ápice de sua jornada, Arthur Montanari enfrentará uma escolha que definirá não só sua vida, mas o futuro de todos ao seu redor. O sol ainda mal havia surgido no horizonte quando os primeiros raios começaram a tocar os vidros espelhados dos arranha-céus de uma cidade que nunca dormia. No coração desse labirinto de aço e vidro, Arthur Montanari, herdeiro de um dos maiores impérios imobiliários do país, iniciava sua rotina. O café da manhã era servido em uma mesa de mármore, cercada por obras de arte inestimáveis, mas para ele, tudo aquilo não passava de um pano de fundo. Sua mente estava focada no dia de trabalho que tinha pela frente, em decisões que movimentariam milhões, talvez bilhões, de dólares. Enquanto Arthur folheava os relatórios financeiros que seu assistente havia deixado cuidadosamente ao lado do seu croissant, o noticiário da manhã capturou sua atenção. A tela mostrava imagens de um protesto violento em uma favela nos arredores da cidade. Famílias estavam sendo removidas à força para dar lugar a um novo empreendimento de luxo ou ao seu empreendimento. Arthur assistia em silêncio, seu olhar frio, desprovido de empatia. Mais uma pedra no caminho do progresso, murmurou para si mesmo, desligando a TV com um toque de irritação. Arthur sempre acreditou que o sucesso era resultado de trabalho duro e mérito. E, claro, ele havia trabalhado duro, ou pelo menos, era isso que ele dizia a si mesmo. Filho de um magnata dos negócios, ele herdou não apenas a fortuna, mas também a mentalidade implacável de que o mundo era dos fortes. Aos olhos de Arthur, as pessoas que viviam nas favelas eram fracas, incapazes de se elevar acima de suas circunstâncias. Para ele, o mundo era justo, pois oferecia oportunidades iguais a todos, e se alguém não conseguia aproveitá-las, a culpa não era sua. Enquanto seus empregados passavam apressados ao redor da mesa, evitando qualquer contato visual com o chefe, Arthur finalizou seu café e saiu para mais um dia. Aquele era um dia importante, uma reunião crucial com investidores internacionais estava agendada, e nada podia dar errado. Sua mansão, cercada por muros altos e vigilância constante, era o símbolo de seu isolamento da realidade dura que tantas pessoas enfrentavam diariamente. Ao entrar em seu carro, um sedã preto com vidros escurecidos, Arthur deu uma última olhada na tela de seu celular. Uma notificação informava que a demolição na favela estava agendada para a próxima semana. Ele sorriu, satisfeito com o andamento das coisas. Na sua mente, aquilo não passava de mais um negócio bem-sucedido, um passo a mais em direção à consolidação de seu império. Enquanto o carro passava pelas ruas movimentadas, cruzando os limites invisíveis que separavam a opulência da miséria, Arthur permaneceu alheio ao mundo ao seu redor. As favelas eram apenas manchas no mapa, lugares que ele preferia não ver, não pensar, não sentir. Seu mundo era feito de luz, de luxo e de poder, e ele não estava disposto a permitir que nada disso fosse ameaçado. A manhã seguia como qualquer outra, com Arthur navegando pelos compromissos do dia sem se desviar de sua rotina meticulosamente planejada. A reunião com os investidores internacionais havia terminado, e, como sempre, Arthur saíra vitorioso, fechando um acordo que garantiria lucros astronômicos nos próximos anos. Com a satisfação de mais um dia produtivo, ele decidiu dirigir até sua propriedade no litoral para aproveitar uma noite tranquila. Enquanto o carro avançava pela estrada sinuosa que conectava a cidade ao litoral, as primeiras gotas de uma tempestade iminente começaram a cair. O motorista, atento ao volante, ajustou a velocidade, mas Arthur estava absorto em seu telefone, trocando mensagens com seus sócios sobre os próximos passos do projeto imobiliário. A ansiedade dos números e a excitação da conquista nublavam sua percepção. A chuva começou a intensificar, transformando-se em uma cortina espessa que dificultava a visão. O céu escureceu, e trovões reverberavam no horizonte, mas Arthur continuava alheio, imerso em sua bolha de controle e poder. Para ele, o mundo sempre girou ao seu redor, e nada, nem mesmo a natureza, parecia ter o poder de interromper sua marcha triunfal. De repente, um carro vindo na direção oposta apareceu de maneira abrupta na pista. O motorista de Arthur tentou desviar, mas a estrada estava molhada e a reação foi tardia. O som de pneus derrapando no asfalto encharcado,
seguido pelo estrondo ensurdecedor de metal se chocando contra metal, ecoou pela noite. Vidros estilhaçaram-se, e tudo ao redor de Arthur se tornou um borrão caótico de luzes e sombras. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Arthur sentiu o impacto, mas seu corpo, como em um estado de suspensão, não reagia. O carro girou violentamente, saindo da estrada e colidindo com uma árvore. O ar foi expelido de seus pulmões, e sua visão começou a escurecer, engolida pelo vazio que o consumia lentamente. Quando os paramédicos chegaram, encontraram Arthur inconsciente, preso nas ferragens. O motorista, que sofrerá apenas ferimentos leves, observava em choque enquanto a equipe de resgate trabalhava para retirar seu chefe do carro destruído. O sangue escorria pelo rosto de Arthur, misturando-se com a chuva que ainda caía pesadamente. O homem que sempre controlou tudo agora estava à mercê do destino, inerte, vulnerável. O interior da mansão era ainda mais impressionante do que Lucia imaginava. Cada detalhe, desde o piso de mármore até as colunas de mármore que se erguiam em direção ao teto adornado com afrescos, exalava uma opulência que ela nunca havia experimentado. Lucia foi recebida pela governanta, uma mulher rígida e bem vestida, que a conduziu diretamente ao quarto onde Arthur Montanari estava sendo cuidado. Enquanto subia as escadas, Lucia sentia o peso da responsabilidade crescendo em seu peito. O ar ali era diferente, mais frio, talvez devido ao ar-condicionado que mantinha a temperatura perfeita em todos os cômodos. A governanta falava de maneira prática, sem emoção, instruindo Lucia sobre as tarefas que deveria cumprir. Ao chegar ao quarto, a governanta empurrou suavemente a porta, revelando um ambiente sofisticado, decorado com móveis caros e cores sóbrias. No centro, em uma cama luxuosa rodeada de máquinas médicas, estava Arthur Montanari, o homem cujo nome carregava tanto poder na cidade. Ele estava deitado, imóvel, com olhos fechados e um rosto pálido que contrastava fortemente com as fotos que Lucia havia visto em jornais e revistas. Lucia sentiu um leve tremor ao se aproximar da cama. Embora soubesse que seu trabalho seria cuidar dele, estar diante de um homem tão poderoso e vulnerável ao mesmo tempo era uma experiência que ela não tinha previsto. Ela observou o rosto de Arthur por um momento, tentando imaginar o que se passava na mente de alguém que possuía tudo e, ao mesmo tempo, nada. Foi então que Arthur, como se sentisse a presença dela, moveu-se levemente, oscilando entre a inconsciência e a realidade. Seus olhos se abriram lentamente, ainda turvos, e ele viu, pela primeira vez, o rosto de Lucia. Um misto de confusão e choque tomou conta de sua expressão, como se o mundo ao seu redor tivesse mudado de maneira irreconhecível. Lucia deu um passo para trás, surpresa com o movimento súbito, mas rapidamente recuperou a compostura. Arthur tentou falar, mas suas palavras saíram fracas, quase inaudíveis. Ela se aproximou novamente, inclinando-se ligeiramente para ouvir o que ele tentava dizer. Quem é você? Arthur murmurou, a voz fraca e embargada pela incerteza. Meu nome é Lucia, senhor. Estou aqui para cuidar de você, respondeu ela, com uma voz calma e suave, mas carregada de respeito. Arthur continuou a olhar para ela, tentando processar a nova realidade. O que antes era um mundo de luxo e controle agora parecia distante, fragmentado. A visão de Lucia, uma figura que ele jamais imaginaria ver em sua vida privada, era um lembrete silencioso de como tudo havia mudado. Lucia, por sua vez, sentiu uma mistura de empatia e desconforto. Ela não sabia ao certo como reagir àquele olhar, que parecia tanto perplexo quanto vulnerável. Mas sabia que, a partir daquele momento, sua vida estava irrevogavelmente ligada à dele. Com um leve aceno de cabeça, ela se preparou para enfrentar o desafio de cuidar de um homem que estava tão distante de sua realidade quanto a lua do sol. A sirene da ambulância cortava o silêncio da noite enquanto Arthur era levado às pressas para o hospital. O prognóstico era incerto. Um coma, disseram os médicos, causado pelo trauma severo na cabeça. A notícia se espalhou rapidamente, chegando aos ouvidos de seus sócios e familiares, que imediatamente começaram a planejar como lidar com a ausência temporária ou permanente de seu líder. Enquanto Arthur permanecia inconsciente, sua mente navegava em um mundo sombrio e desconhecido, um lugar onde o tempo não existia e onde o poder e o dinheiro não tinham valor.
O homem que sempre viveu no controle total de sua vida agora estava suspenso entre a vida e a morte, em uma batalha silenciosa e solitária. No mundo real, sua ausência começava a ser sentida. As operações da empresa continuavam, mas a liderança de Arthur era insubstituível. E, nas favelas onde seus projetos ameaçavam desalojar centenas de famílias, a notícia do acidente não trouxe alívio, a demolição continuava programada, agora nas mãos de outros, tão impiedosos quanto ele. Enquanto seu corpo permanecia em uma cama de hospital, cercado por máquinas que monitoravam cada batimento de seu coração, a vida de Arthur Montanari, como ele a conhecia, havia chegado a um impasse. Sua mente, presa em um coma profundo, começava a vagar por territórios inexplorados, onde os fantasmas do passado e as incertezas do futuro começariam a moldar o homem que ele se tornaria, anse, é claro, ele despertasse. Do outro lado da cidade, longe dos hospitais de luxo e das mansões imponentes, a vida seguia seu curso, duro e implacável. Em um pequeno apartamento na periferia, Lucia Hernandes acordava antes do sol. A rotina não lhe dava descanso, e a cada manhã, um novo dia de trabalho começava com a esperança de que algum dia ela pudesse melhorar sua situação. Lucia era uma imigrante que havia deixado sua terra natal na América Central em busca de segurança e oportunidades. Fugindo da violência e da pobreza, ela cruzou fronteiras com a esperança de encontrar um lugar onde pudesse reconstruir sua vida. Mas a realidade em seu novo país era dura. Trabalhando como empregada doméstica, Lucia batalhava para sustentar sua família, enviando pouco que ganhava de volta para casa, onde sua mãe e seus irmãos mais novos ainda lutavam para sobreviver. Enquanto preparava o café da manhã para seu filho pequeno, Javier, Lucia pensava na jornada que havia trazido até ali. Ela lembrava das noites em claro atravessando fronteiras, do medo constante de ser descoberta e deportada, e da dor de ter deixado tudo para trás. Mas, acima de tudo, Lucia pensava nas promessas que fizera a si mesma de nunca desistir, de continuar lutando para dar a Javier uma vida melhor, longe da violência que ela havia conhecido. Lucia tinha orgulho de seu trabalho, apesar de ser mal pago e muitas vezes desvalorizado. Ela acreditava que cada pequena conquista, a cada conta paga, cada refeição colocada na mesa, era uma vitória. A força que a mantinha de pé vinha de sua determinação em superar as adversidades, uma determinação que se refletia em seus olhos, sempre atentos, sempre buscando uma nova oportunidade. Naquela manhã, enquanto caminhava até ao ponto de ônibus que a levaria ao seu novo emprego, Lucia olhava ao redor, observando as ruas que conhecia tão bem. A periferia onde morava era marcada por cicatrizes de pobreza e abandono, mas também por uma resiliência inquebrável. As crianças brincavam nas ruas, os vendedores ambulantes gritavam suas ofertas, e os vizinhos se cumprimentavam com acenos rápidos, compartilhando a solidariedade que surgia da necessidade comum de sobreviver. Chegando à mansão dos Montanari, Lucia sentiu um misto de nervosismo e determinação. Sabia que estava entrando em um mundo completamente diferente do seu, um mundo onde o luxo era a norma e a pobreza, uma realidade distante e ignorada. No entanto, ela também sabia que, como sempre, faria o seu melhor. Lucia era conhecida por sua dedicação e pela qualidade de seu trabalho, algo que ajudara a garantir empregos mesmo em um mercado tão competitivo e cruel. Enquanto atravessava o imenso jardim que levava à entrada principal da casa, Lucia não pôde deixar de se sentir pequena, quase insignificante diante de tanta grandiosidade. As fontes de mármore e as esculturas que adornavam o jardim pareciam sussurrar sobre a riqueza que ali habitava, um mundo tão distante de suas origens. Ela respirou fundo antes de bater à porta. A partir daquele momento, sua vida começaria a se entrelaçar com a de um homem que ela jamais conhecera, mas cujo destino agora estava inextricavelmente ligado ao seu. Lucia estava prestes a entrar na vida de Arthur Montanari, sem saber que sua presença mudaria tudo, para ambos. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Durante todo esse tempo, Arthur permaneceu confinado à sua cama, incapaz de retomar o controle de sua vida. Para um homem acostumado a acomodar e decidir o destino de outros, a dependência forçada era um fardo insuportável. O Arthur que antes exalava poder e confiança agora se via à mercê de outra pessoa para realizar as tarefas mais básicas. Lucia estava sempre presente, realizando suas tarefas com cuidado e dedicação.
Ela cuidava de Arthur com uma atenção que ele nunca havia experimentado antes. Não era apenas profissionalismo, havia algo de pessoal na forma como ela executava cada tarefa. A maneira como ajustava os travesseiros, a suavidade com que limpava seu rosto ou a delicadeza ao dar-lhe água, tudo isso sugeria uma empatia que ele não conseguia entender completamente. Com o passar do tempo, Arthur começou a observar Lucia de maneira diferente. Antes, ela era apenas mais uma empregada, alguém que fazia o trabalho invisível e que ele nunca havia prestado atenção. Mas agora, ela era sua única companhia constante, e ele começou a perceber as pequenas coisas, o cansaço em seus olhos, o sorriso discreto que ela oferecia quando ele conseguia falar algumas palavras, e a forma como ela parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. Arthur, que sempre havia se orgulhado de sua autossuficiência, começou a sentir algo novo e perturbador, ou uma dependência emocional. Ele, que sempre controlara tudo ao seu redor, agora estava sob os cuidados de alguém que representava tudo que ele costumava desprezar ou ignorar. Lucia era uma mulher forte, resiliente, que havia enfrentado mais adversidades em um ano do que ele em toda a sua vida. E isso o intrigava. Nos momentos de silêncio, quando a dor e o cansaço o impediam de dormir, Arthur se via refletindo sobre sua vida. Ele pensava nas decisões que havia tomado, nos negócios que havia fechado sem considerar as consequências para os outros. A imagem de Lucia, sempre presente, o fazia questionar a validade de tudo que ele havia construído. Se ele, com todo o seu poder, estava agora à mercê de alguém tão diferente, será que toda a sua vida não passava de uma ilusão de controle? Lucia, por sua vez, também observava as mudanças em Arthur. No início, ele havia sido um homem frio, distante, quase desumano. Mas, conforme o tempo passava, ela percebia que ele estava mudando. Ele começou a fazer perguntas, a ouvir mais do que falava, e, em algumas ocasiões, ela até ouviu sorrir, algo que parecia impensável quando o conhecera. Um dia, enquanto ela ajustava os travesseiros de Arthur, ele a observou com uma intensidade que a fez parar por um momento. Você já pensou em como tudo isso é injusto? Ele perguntou, com a voz rouca, ainda se recuperando do esforço de falar. Lucia parou e o olhou nos olhos, sem saber exatamente como responder. Injusto? Ela repetiu, como se testasse a palavra em seus próprios lábios. Sim, e você, aqui, cuidando de mim, e eu aqui, sem poder fazer nada. Ele respirou fundo, como se as palavras fossem difíceis de admitir. Eu sempre pensei que o poder era tudo, e mais agora, parece que não tenho nada. Lucia refletiu sobre a pergunta dele. Às vezes, a vida nos coloca em situações que não podemos controlar. Mas isso não significa que não podemos encontrar força, mesmo na fraqueza. Arthur ficou em silêncio, assimilando aquelas palavras. Pela primeira vez, ele percebeu que talvez houvesse algo mais na vida do que o controle, o poder e a riqueza. E esse algo mais estava ali, na presença constante e silenciosa de Lucia. Os dias passavam devagar, mas, para Arthur, algo começou a mudar na monotonia de sua recuperação. A presença de Lucia tornou-se mais do que uma simples necessidade física, tornou-se um conforto. Havia algo em sua calma, em sua maneira de enfrentar a vida com uma serenidade silenciosa, que começava a tocar Arthur de uma forma que ele não esperava. Lucia, por sua vez, percebeu a transformação sutil em Arthur. Ele, que no início era um homem distante e reservado, agora parecia mais aberto, mais humano. Às vezes, ela o pegava olhando para fora da janela com um olhar distante, como se estivesse revendo toda a sua vida. Havia menos rigidez em seus gestos, e quando ele falava, sua voz carregava uma vulnerabilidade que antes estava ausente. Um dia, enquanto Lucia trocava as flores no quarto de Arthur, ele quebrou o silêncio. Essa música, no que é? Ele se referia à melodia suave que vinha do rádio que Lucia havia trazido consigo. É uma canção de minha terra natal, respondeu ela, com um leve sorriso. Minha mãe costumava cantá-la para mim quando eu era pequena. É uma lembrança de casa. Arthur fechou os olhos por um momento, absorvendo a melodia. É bonita, murmurou. Faz você se sentir em paz. Lucia se surpreendeu com a resposta. Sim,
faz. É uma das poucas coisas que me restam de lá. Ela hesitou, mas, sentindo a abertura de Arthur, continuou. De onde venho, a música é uma forma de esperança. Mesmo nos tempos mais difíceis, sempre encontramos uma maneira de cantar, de lembrar que a vida ainda tem beleza, mesmo quando parece que não há mais nada. Arthur abriu os olhos e olhou com uma nova profundidade. Eu nunca pensei nisso assim, disse ele, sua voz carregada de uma estranha mistura de arrependimento e reconhecimento. Eu sempre estive tão focado em outras coisas. Nunca parei para pensar no que realmente importa. Lucia sentiu o peso das palavras dele. Ela sabia que estava diante de um homem que estava, lentamente, se despojando de suas antigas crenças e visões de mundo. Às vezes, é preciso perder algo para entender o que realmente importa, ela disse suavemente. Houve um longo silêncio entre eles, mas não era desconfortável. Era como se ambos estivessem processando suas próprias revelações internas. Arthur começou a se abrir mais para Lucia, perguntando sobre sua vida, suas lutas, suas esperanças. Ele queria entender o que havia moldado aquela mulher que, apesar de todas as adversidades, ainda conseguia encontrar beleza na música e força na lembrança de casa. Lucia, por sua vez, também começou a ver Arthur com outros olhos. Ele não era mais apenas o milionário que ela associava ao poder e à indiferença. Ele era um homem quebrado, lutando para encontrar seu caminho em um mundo que ele estava apenas começando a entender. E, curiosamente, essa fragilidade o tornava mais humano, mais real. Certa noite, enquanto ela ajustava a coberta de Arthur, ele a surpreendeu com uma pergunta que vinha martelando em sua mente há algum tempo. Lucia, você acredita que uma pessoa pode mudar? Quero dizer, realmente mudar? Ela parou e o olhou nos olhos. Eu acredito que todos nós temos o poder de mudar, mas essa mudança deve vir de dentro. Não é fácil, mas é possível, se você estiver disposto a encarar a verdade sobre si mesmo. Arthur assentiu lentamente, refletindo sobre suas palavras. Eu não sei se consigo, mas quero tentar. Lucia sorriu levemente. Esse já é um grande começo. A conexão entre eles estava crescendo, forjada em meio à dor e à introspecção, à música e à compreensão mútua. Era algo que nem Arthur, nem Lucia, poderiam ter previsto, mas que estava começando a transformar a vida de ambos de maneiras profundas. Enquanto Arthur continuava sua lenta recuperação, as mudanças em sua percepção começaram a se refletir no mundo ao seu redor. As visitas de amigos e sócios tornaram-se menos frequentes, e ele percebeu que o círculo de pessoas que antes gravitavam em torno dele estava mais interessado em seus negócios do que em sua saúde. Essa realidade o isolou ainda mais, mas também o forçou a encarar verdades sobre sua vida que ele havia ignorado por muito tempo. Nesse período, Lucia tornou-se sua companhia constante, e a conexão que havia surgido entre eles se aprofundou. Contudo, as tensões no mundo fora das paredes da mansão dos Montanari estavam se intensificando. Na comunidade onde Lucia vivia, as notícias sobre a iminente demolição das casas começaram a gerar revolta. As pessoas, que já enfrentavam condições duras, agora temiam perder o pouco que tinham. Rafael Souza, um ativista comunitário e líder respeitado na favela, estava na linha de frente dessa luta. Ele conhecia bem as dinâmicas de poder que regiam a cidade e sabia que as decisões eram tomadas por homens como Arthur Montanari, homens que viviam isolados em suas torres de marfim, alheios às consequências de seus atos. Para Rafael, a luta contra a demolição não era apenas uma questão de habitação, mas uma batalha contra a injustiça social que permeava toda a sociedade. Rafael era um homem apaixonado por sua causa, conhecido por sua capacidade de mobilizar as massas e por seu discurso inflamado contra as elites. Ele acreditava que a mudança só poderia vir através da luta ativa, e que a justiça social não seria concedida voluntariamente pelos poderosos. Para ele, homens como Arthur eram um inimigo, símbolos de um sistema que precisava ser derrubado. Em uma noite, após uma reunião na comunidade, Rafael encontrou Lucia. Ela estava preocupada com a situação, não apenas por si mesma, mas também pelas famílias que conhecia e que seriam desalojadas. Rafael, sempre atento,
percebeu sua apreensão e se aproximou. Lucia, precisamos da sua ajuda. Você conhece esses poderosos de perto, sabe como eles pensam. Talvez você possa fazer algo para nos ajudar a impedir essa demolição, disse Rafael, com a voz firme, mas carregada de expectativa. Lucia hesitou. Ela sabia que Arthur estava mudando, mas ainda era difícil para ela imaginar como poderia influenciar as decisões de um homem que, até pouco tempo atrás, era símbolo do poder que Rafael tanto combatia. Rafael, eu não sei. Arthur, ele não é mais o mesmo, mas eu não tenho certeza se ele está pronto para ouvir o que precisamos dizer. Além disso, não tenho certeza de que ele ainda tem o poder que tinha antes. As coisas mudaram muito desde o acidente, ela respondeu, com a voz cheia de incerteza. Rafael a olhou nos olhos, tentando entender suas palavras. Lucia, se ele realmente mudou, então está a hora de provar isso. Você está mais próxima dele do que qualquer um de nós. Se existe uma chance de evitar essa injustiça, ela está em suas mãos. Lucia sabia que Rafael tinha razão, mas a pressão dessa responsabilidade a assustava. Ela estava dividida entre a lealdade que começava a sentir por Arthur, um homem que agora a via como alguém em busca de redenção, e a responsabilidade com sua comunidade, que lutava para sobreviver. Enquanto voltava para a mansão naquela noite, as palavras de Rafael ecoavam em sua mente. O peso da situação pressionava seu coração, e ela sabia que, em breve, teria que tomar uma decisão difícil, uma decisão que poderia afetar não apenas a vida de Arthur, mas também o destino de muitas pessoas que confiavam nela. Nos dias que se seguiram, Arthur continuou a se recuperar fisicamente, mas algo mais profundo estava mudando dentro dele. As conversas com Lucia, e as longas horas que passava refletindo sobre sua vida, o estavam transformando de uma forma que ele nunca imaginara. A visão do mundo que antes lhe parecia clara e simples agora parecia complexa, cheia de nuances e sombras que ele nunca havia notado. As visitas dos sócios da empresa, que outrora eram uma fonte de conforto, agora causavam desconforto. Arthur percebia neles um reflexo de seu antigo eu, homens que falavam apenas de números, de poder, de como controlar os outros para benefício próprio. Cada reunião, mesmo que breve, fazia Arthur sentir como se estivesse sufocando, preso em uma jaula dourada que ele mesmo havia construído. Em uma dessas reuniões, a tensão atingiu o ápice. Os sócios estavam impacientes com a falta de decisão de Arthur sobre o projeto imobiliário que estava prestes a desalojar centenas de famílias. Arthur, não podemos esperar mais, disse um deles, com a voz carregada de impaciência. As demolições já estão programadas. Precisamos avançar, ou vamos perder milhões. Arthur olhou para eles, sentindo uma crescente aversão ao que estava ouvindo. O que antes parecia lógico e necessário agora lhe soava cruel e insensível. Ele pensou em Lucia, em sua comunidade, e nas histórias que ela compartilhara. Pela primeira vez, ele questionava a moralidade de seus negócios. Estamos falando de pessoas, não de números, respondeu Arthur, surpreendendo até a si mesmo com o tom de sua voz. Ele viu o desconcerto nos rostos dos sócios, homens que nunca haviam ouvido Arthur falar dessa forma. Arthur, isso é o que fazemos, outro sócio replicou, tentando manter a calma. Você sabe que este é o preço do progresso. Não podemos nos dar ao luxo de sermos sentimentais. As palavras preço do progresso ecoaram na mente de Arthur. Ele sempre acreditou nelas, mas agora, elas soavam vazias, até desumanas. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta enquanto tentava processar seus próprios pensamentos. Como ele pôde passar tanto tempo ignorando as consequências de suas ações? Talvez seja hora de reconsiderar o que realmente importa, Arthur murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Ele olhou para seus sócios, homens que eram seus parceiros de longa data, mas que agora pareciam estranhos, representantes de um mundo que ele começava a rejeitar. Você está insinuando que devemos cancelar o projeto? Um dos sócios perguntou, incrédulo. Arthur não respondeu de imediato. Ele sabia que essa decisão poderia significar o fim de sua carreira, a perda de sua fortuna, e a ruptura com tudo que ele havia construído. Mas a ideia de continuar no mesmo caminho,
de destruir vidas por um lucro que agora lhe parecia sem sentido, era ainda mais insuportável. Estou dizendo que precisamos encontrar outra maneira, ele finalmente respondeu, sua voz firme apesar da incerteza que sentia. Não podemos continuar agindo como se as vidas dessas pessoas não importassem. Precisamos de uma solução que não envolva destruir a vida de centenas de famílias. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Os sócios não sabiam como reagir. Arthur, que sempre fora o líder implacável, estava agora desafiando os próprios fundamentos de seu império. Eles perceberam que o acidente o havia mudado, mas não estavam preparados para lidar com as consequências dessa mudança. Arthur sentia o peso da realidade dura que agora enfrentava, a escolha entre manter seu poder e riqueza ou abraçar uma nova moralidade, mesmo que isso significasse perder tudo. E enquanto observava seus sócios se retirarem, ainda incrédulos, ele sabia que sua decisão seria o primeiro passo para uma transformação que afetaria não apenas sua vida, mas também a de todos ao seu redor. Arthur passou aquela noite em claro, atormentado pelas palavras que dissera na reunião. A dúvida corroía sua mente, teria ele tomado a decisão certa? Por anos, sua vida foi guiada por uma lógica implacável em maximizar lucros, expandir seu império, solidificar seu poder. Mas agora, essa lógica parecia vazia, desconectada da realidade humana que ele, por tanto tempo, ignorara. Enquanto olhava pela janela de seu quarto, observando as luzes da cidade que ele ajudara a moldar, Arthur sentiu o peso de uma nova responsabilidade. Ele não podia mais se esconder atrás de números e contratos. As histórias que Lucia compartilhara com ele, sobre sua vida, sua comunidade, e as pessoas que enfrentavam diariamente a dura realidade da pobreza, ecoavam em sua mente. Na manhã seguinte, Arthur convocou uma nova reunião. Seus sócios chegaram ansiosos, esperando que ele revertesse sua posição ou, no mínimo, oferecesse uma solução que pudesse minimizar as perdas. Mas Arthur estava decidido. Ao entrar na sala de reuniões, seu rosto mostrava uma determinação que surpreendeu a todos. Estamos cancelando o projeto de demolição, disse ele, sem rodeios. A reação foi imediata, olhares de choque, murmúrios de descrença. Não vou destruir a vida de centenas de famílias para construir mais um condomínio de luxo. Precisamos encontrar outra maneira de expandir sem prejudicar quem já tem tão pouco. Os sócios protestaram. Arthur, isso vai nos custar milhões. Você está falando em desfazer meses de trabalho, de planejamento. Vamos perder investidores, credibilidade no mercado. Arthur os escutou em silêncio, deixando que suas palavras reverberassem na sala. Ele sabia que o que estava fazendo não era apenas uma decisão financeira, era um rompimento com tudo que ele havia sido até aquele momento. Eu entendo os riscos, e estou disposto a assumi-los, respondeu ele, sua voz firme. Este é o tipo de líder que eu quero ser agora. Um que não apenas construa, mas que também proteja. Se isso significa perder dinheiro, então que seja. Mas não vou mais fechar os olhos para as consequências das minhas ações. Houve um silêncio tenso. Os sócios se entreolharam, tentando assimilar o que Arthur estava dizendo. Eles sabiam que tentar convencê-lo do contrário seria inútil. Arthur estava determinado, e essa determinação não era mais sobre lucro, mas sobre redenção. Finalmente, um dos sócios, o mais antigo e próximo de Arthur, suspirou e disse, se é isso que você realmente quer, nós vamos encontrar uma maneira de fazer funcionar. Mas saiba que o caminho à frente será difícil. Arthur assentiu, ciente das dificuldades que enfrentaria. Ele sabia que estava arriscando não apenas sua fortuna, mas também sua posição no mundo dos negócios. No entanto, sentia, pela primeira vez em muito tempo, que estava fazendo algo certo, algo que verdadeiramente importava. Enquanto a decisão de Arthur ainda repercutia entre os sócios, na comunidade de Lucia, as tensões continuavam a crescer. Apesar das ações de Arthur, a notícia do cancelamento do projeto ainda não havia chegado aos moradores. Rafael Souza, incansável em sua luta por justiça, organizou um grande protesto, mobilizando a comunidade para se posicionar contra as demolições que ainda estavam previstas. Naquela noite, centenas de pessoas se reuniram nas ruas da favela,
segurando velas e cartazes. A atmosfera estava carregada de medo e esperança. As crianças se agarravam às pernas dos pais, enquanto os mais velhos se uniam em cantos de resistência, suas vozes ecoando pelas vielas estreitas. Rafael liderava o grupo, sua presença era um símbolo de força e determinação para todos ali. Lucia estava entre eles, com o coração dividido. Ela sabia que Arthur havia tomado uma decisão que poderia mudar tudo, mas a incerteza de como isso se desenrolaria a deixava apreensiva. Ao mesmo tempo, ver sua comunidade unida, lutando por seu direito de existir, enchia seu coração de orgulho e força. A polícia chegou pouco depois, formando uma linha impenetrável entre os manifestantes e os prédios que estavam marcados para demolição. A tensão no ar era palpável. O medo de que tudo pudesse se transformar em violência pairava sobre todos. Mas então, algo inesperado aconteceu. Arthur Montanari chegou ao local, acompanhado de alguns de seus sócios. Vestindo roupas simples, ele caminhou até o centro da multidão, atraindo olhares de surpresa e desconfiança. Lucia, ao vê-lo, sentiu uma onda de emoção, ele realmente havia vindo. Rafael, notando a presença de Arthur, avançou até ele. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, sua voz cheia de desconfiança. Arthur olhou ao redor, observando os rostos de pessoas que ele, até recentemente, via apenas como obstáculos. "Estou aqui para dizer que as demolições estão canceladas", declarou ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. "Ninguém vai perder suas casas. Vamos encontrar uma solução que não envolva destruir suas vidas." O silêncio que se seguiu foi rapidamente substituído por murmúrios de incredulidade, que logo se transformaram em gritos de alívio e aplausos. Lucia sentiu lágrimas nos olhos enquanto observava Arthur, um homem que, há pouco tempo, representava tudo o que ela temia, agora estava do lado deles, disposto a sacrificar tudo pelo que era certo. O protesto, que começou como um grito de resistência, terminou como uma celebração de uma vitória inesperada. Arthur havia sacrificado muito, mas naquele momento, ao olhar para Lucia e para a comunidade que ele havia ajudado a proteger, ele sentiu, pela primeira vez, que havia encontrado algo que o dinheiro jamais poderia comprar: a redenção e paz de espírito. Na manhã seguinte ao protesto, a comunidade ainda vibrava com a euforia da vitória. A notícia do cancelamento das demolições se espalhou rapidamente, trazendo um sentimento de esperança renovada para aqueles que, até então, só conheciam a luta e a incerteza. Lucia caminhava pelas ruas, observando as expressões de alívio e gratidão nos rostos das pessoas que encontrava. Tudo aquilo parecia um sonho, mas a presença de Arthur no meio de tudo aquilo lhe confirmava que era real. Arthur permaneceu na comunidade por mais algum tempo após o anúncio, querendo ver com seus próprios olhos o impacto de sua decisão. Ele caminhava ao lado de Lucia, sentindo o peso das escolhas que havia feito, mas também uma leveza nova, que parecia ter tirado um fardo que ele carregava sem perceber. "Você realmente fez isso, Arthur", disse Lucia, olhando de lado enquanto caminhavam. "Você salvou essas pessoas." Arthur parou por um momento, olhando ao redor. "Eu fiz o que deveria ter feito há muito tempo", respondeu ele, com um tom que misturava humildade e reflexão. "Mas não teria conseguido sem você, Lucia. Você me mostrou algo que eu nunca quis enxergar." Lucia sentiu um calor em seu peito ao ouvir aquelas palavras. "Eu só mostrei a realidade que muitos vivem todos os dias. Mas a decisão foi sua. Foi você quem escolheu mudar." Eles pararam em frente a uma pequena praça, onde crianças brincavam despreocupadas. Arthur observou a cena, lembrando-se de como, antes do acidente, ele não teria dado a mínima para um lugar como aquele. Agora, cada sorriso de criança, cada som de risada, parecia mais valioso do que qualquer cifra em seus negócios. "Eu não sei como vai ser o futuro", disse ele, com um suspiro. "Mas sei que não posso mais voltar a ser quem eu era. Quero construir algo diferente agora. Algo que faça sentido de verdade." Lucia o olhou com ternura. "Você já deu o primeiro passo, Arthur. E se continuar seguindo esse caminho, tenho certeza de que encontrará um propósito muito maior do que jamais imaginou." Arthur sorriu, um sorriso genuíno,
talvez o primeiro em muito tempo. Ele estendeu a mão para Lucia, que a aceitou sem hesitar. Ali, naquela pequena praça, rodeados pelas pessoas que tanto haviam lutado, eles não precisaram de mais palavras. A conexão que haviam construído durante os meses de recuperação havia se transformado em algo profundo, algo que transcendia as barreiras sociais e os preconceitos que antes os separavam. Com o tempo, as mudanças que Arthur implementou em sua vida e nos negócios começaram a florescer. A demolição foi cancelada, e, em vez disso, novos projetos de revitalização foram iniciados na comunidade, com o objetivo de melhorar as condições de vida dos moradores sem desalojá-los. Arthur decidiu investir em programas de educação, saúde e infraestrutura, trazendo recursos que antes pareciam impossíveis para aqueles que viviam na periferia. Lucia permaneceu ao lado de Arthur durante todo o processo. O relacionamento entre eles cresceu, movido pela confiança e pelo respeito mútuo que desenvolveram ao longo dos meses. A força de Lucia, sua resiliência e seu olhar compassivo sobre o mundo continuaram a inspirar Arthur a se tornar uma pessoa melhor, um líder mais consciente. Um dia, enquanto caminhavam pela comunidade agora transformada, Lucia refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Sabe, Arthur, nunca imaginei que um dia estaríamos aqui, juntos, vendo tudo isso acontecer. Arthur sorriu, apertando a mão dela enquanto andavam. Eu também não. Mas acho que a vida tem formas estranhas de nos mostrar o que realmente importa. E eu percebi que o que importa não é o poder ou o dinheiro, mas as conexões que fazemos, as vidas que tocamos. Eles pararam diante de uma nova escola que estava sendo construída, um projeto que Arthur havia iniciado com a ajuda de Rafael e outros líderes comunitários. O local, que antes seria um centro comercial, agora seria um lugar onde as crianças da comunidade poderiam aprender e sonhar com um futuro melhor. Você encontrou um novo propósito, disse Lucia, sorrindo para ele. Sim, respondeu Arthur, olhando para a escola em construção. E tudo isso começou porque você teve a coragem de me mostrar o mundo real, o mundo que eu ignorava. Lucia sentiu os olhos marejarem, mas eram lágrimas de alegria. Você mudou, Arthur. E por isso, tantas outras vidas também vão mudar. Arthur a puxou para um abraço, sentindo a gratidão e o amor que agora guiavam sua vida. Tudo o que fizemos aqui, Lucia, fizemos juntos. E ainda há muito mais a fazer. Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando uma luz dourada sobre a comunidade revitalizada, Arthur e Lucia se afastaram, de mãos dadas, prontos para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse. Juntos, haviam provado que, às vezes, as maiores transformações vêm de onde menos se espera, e que o verdadeiro poder reside no amor, na empatia e na coragem de mudar.